a mais um Geonial Podcast. Aqui eu entrevisto diferentes profissões com perguntas que nós crianças precisamos saber. E hoje nós estamos aqui com uma profissão que abre a nossa visão. Literalmente, gente. E é ela! Seja bem-vinda, doutora Paula, oftalmologista. Muito obrigada, Jo. É uma alegria estar aqui com você hoje, podendo conversar um pouquinho sobre a minha profissão. Que legal. Ó, sinta-se em casa, viu? Tem suquinho, tem água, tem uns chocolatinhos, docinho. Delícia. Apetite Obrigada. ainda não chegou, mas vai chegar, em Tá nome bom. de Jesus. Então, vamos à primeira perguntinha. Para ser oftalmologista, tem que fazer medicina primeiro? Sim, precisa. A oftalmologia é uma especialização da medicina. Então, primeiro a gente precisa fazer a faculdade de 6 anos de medicina. E aí, depois que termina, a gente faz uma especialização, que daí sim é a residência médica, que é na oftalmologia. Então, mais 3 anos a gente precisa estudar para poder se especializar em oftalmologia. E muitas vezes, no final dessa residência, a gente faz uma subespecialização. Então, a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Então, Olha. assim, no total, aí dá uns 10 anos mais ou menos de formação para você ser uma oftalmologista. Nossa, Sim, bastante. bastante. E na sua família? A senhora é a única médica ou teve alguém puxar? Tipo, um primo, uma tia, uma mãe, um pai, um irmão, alguma Eu coisa? sou a primeira médica da família. Primeira e única? Primeira e única, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto, vai saber meus filhos, né? Nunca Né? se sabe. Nunca se sabe. Mas o meu marido é médico, mas da minha família, meus pais, meu irmão, né? Ele nem tem ninguém da medicina. É todo mundo da área de administração, contabilidade, economia. Eu fui um pouquinho pra área de uma outra área. Fugi um pouquinho. Fugi. E há quantos anos a senhora é oftalmologista? Bom, de formada eu tenho 11 anos, né? E oftalmologista eu já tenho 8, né? Que eu terminando a especialização 8 anos. Meu Deus. Pois é. Uma consulta com a senhora custa os olhos da cara? Brincadeira. Eu sei. Brincadeira. Eu acho que o nosso trabalho, a gente tem que cobrar um valor justo pela responsabilidade, né? Que exige dar uma consulta. E pelo tempo, enfim, por toda a minha formação, tudo. Mas não é os olhos da cara, vai. Às vezes a gente, no salão de beleza, gasta mais do que numa consulta do médico Meu Deus. oftalmologista. Aham, sim. Nossa. É, Oh, mas era brincadeira, viu? eu sei. Porque algumas pessoas têm olhos de cores diferentes. Isso influencia na saúde dos olhos de alguma forma? Qualquer forma. Sim, isso é uma característica genética, né? A Sim. cor do olho, né? Enfim, dependendo do histórico O da meu família. é verde, o seu é... Sim. E também existem algumas doenças que podem escurecer os olhos, né? E até medicamentos que a gente usa que podem mudar a coloração do nosso olho. Meu olhinho. Não, mas tomara Deus, você não vai precisar. Já você cuida bem, né? Faz todo o acompanhamento Mudando de bonitinho. cor. Não, o seu não vai mudar de cor, querida. Não, ele muda. Ele muda, sim, dependendo da luminosidade, né? Às vezes da luz que tá batendo, o ambiente que você tá. Pode dar uma sensação que a cor tá um pouquinho diferente, que tá mais azulado, mais verdeado. Principalmente quem tem olho claro, que nem você, costuma ter uma mudança na tonalidade. Pode acontecer mesmo. Todo mundo fala, seu olho é verde? Aí eu falo, não, é azul. É verde, é azul, é azul. Sim, é muito comum isso. Quem tem olho claro costuma relatar mesmo. Pois é. Então, quais sintomas que a pessoa precisa procurar oftalmologista? Bom, a oftalmologia, hoje em dia, a gente trabalha muito com a prevenção. Então, muitos casos que eu pego em consultório, a pessoa não tem queixa, né? Não tem nenhum tipo de dificuldade de visão, no dia a dia consegue lidar muito bem. E se a gente pega o problema logo no começo, é muito bom. Então, o ideal é realmente fazer uma consulta de rotina, até mesmo quem não tem nenhum tipo de queixa. Então, até crianças, né? A gente recomenda que os pais levem para avaliação logo o bebezinho. Então, geralmente lá na maternidade, o pediatra faz o teste do olhinho, que é uma luzinha bem rapidinho. E se tá tudo normal, depois ele aconselha o pai a levar no oftalmologista, para daí sim fazer o exame com colírio, dilatação, aquelas luzes meio chatas, né? Aquela parte meio chata. Mas que a gente pode detectar muito problema e evitar problemas mais sérios para a criança no futuro. E depois também, até principalmente antes de começar a alfabetização, quando vai começar na escolinha, tudo, levar antes no oftalmo, porque se tiver algum grau, alguma dificuldade, a gente já detecta antes de dar os sintomas.
Porque um dos principais sintomas que a criança, né, enfim, pode ter, é dificuldade escolar, né? A maioria das crianças que eu recebo não fala, ai, mamãe, não tô enxergando. É muito difícil a criança pequena, né, ter essa sensação. Não, eu Então, exato. eu era assim. Exatamente, Jô, você era assim. Então, a professora muitas vezes percebe que, poxa, aquela criança não tá conseguindo acompanhar muito bem a aula. Toda vez a criança volta pra casa com muita dor de cabeça e fala pra mãe, poxa, mãe, tô com dor de cabeça. E toda hora tem que dar uma dipirona ali, um remedinho pra poder aliviar. Isso já é um sinal de alarme, que realmente precisa procurar o oftalmologista. E também outras coisas comuns, né, que pode acontecer ficar apertando muito o olho. Tem outro caso que é ficar muito perto da tela, assim, ó. Fica aqui, ó, na tela. Sim. Querer se aproximar muito de TV, celular, né? Todas essas coisas, a criança chegar muito pertinho também é um sinal de que tem alguma coisa que precisa ser Isso avaliada. aconteceu comigo, né? Sim. Quando eu era menor, eu ficava muito perto, aí até que minha mãe levou. Eu já tava com um grau fortíssimo. Sim. É muito comum isso acontecer, infelizmente. Tristeza. Então, uma pessoa com olho gordo deve procurar um oftalmologista ou não é a especialidade adequada? Comente, doutora. Olha, olho gordo. Acho que é melhor procurar um psicólogo, né? Que é pra poder tratar melhor esse olho gordo, né? Ó, sai pra lá, olho gordo. E vai lá fazer o exame de rotina. vai lá. No oftalmo. Não chega perto de mim, não. Quando levar a criança ao oftalmologista, por favor? Sim, então, que nem eu comentei. O pediatra avaliou, tudo bem. Então, com um mês, a gente recomenda depois de um mês de vida, que o bebê já tá conseguindo abrir um pouquinho melhor o olho, fazer o exame. E tendo tudo certo, a gente recomenda anualmente, né? Uma vez por ano, fazer a consulta de rotina. Mas principalmente antes de começar a alfabetização. Então, por volta dos 4 anos de idade é uma boa época para poder levar. Que daí a criança já entende, ela colabora bem com o exame. E já informa algumas coisinhas a mais pra gente. Porque o bebê não informa, né? Aí, ó, tá escrito aqui, ó. Eu tô falando mais do que eu posso, então, né? Então tá. Não, imagina. Exames oculares oferecidos por oculistas nas ruas são confiáveis? Não. Comente. Não são confiáveis, não são. Existe uma questão realmente nisso, porque hoje em dia, no Brasil, para você poder passar um óculos, né, prescrever uma lente, exige você ter feito todo o exame do paciente para ver se tem mais alguma coisa. Porque o olho não é só questão de grau. A gente pode ter aumento de pressão, pode ter uma catarata, pode ter um problema lá na retina, no fundo de olho. Então, pra gente passar um óculos mesmo, tem que passar por todo esse pente fino. E aí fala, não, realmente tá tudo bem no seu caso, é um óculos que você vai ter que usar. Aí a gente passa a receita, aí a pessoa vai na ótica e faz o óculos, né? Ótica Perizeri, gente. Exato, vai na ótica. Vai lá, gente. E aí você pode fazer o óculos lá. O que acontece é que tem pessoas que entram nesse meio, que não são com uma formação para poder fazer esse tipo de diagnóstico e acabam passando só o óculos, né? Então, a pessoa vai lá e passa só o óculos. Só faz o exame ali de grau e pronto, acabou. Então, eu tenho muitos pacientes que, às vezes, fizeram essas consultas aí de rua, né? Enfim, e não sabem realmente, né? Que precisaria passar num médico. E chegam lá com um problema muito sério de visão, que o óculos não corrige. E que se a gente tivesse pegado ali no comecinho, né? Ali antes, aí teria sido muito mais tranquilo. E, por exemplo, uma pessoa que tem aumento de pressão no olho, né? E a pessoa não sente nada. E aí ela vai lá, fica fazendo exame lá de grau, tudo. E aí chega lá no consultório já com uma perda de visão por causa dessa pressão, que a gente poderia ter passado um colírio, uma coisa super simples e evitado esse tipo de problema. Pois é, que dó. Se os bebês não leem, né? Não Você já viu um bebê ler? Não, nunca vi. Como o oftalmologista faz para saber se o bebê está enxergando bem? Pois é. Ele o quê? Boa pergunta. Boa pergunta. A gente não consegue afirmar com 100% de certeza que esse bebê está enxergando tantos por cento. Mas, através do exame, a gente consegue ver se tá tudo certo, né? Se tá tudo certo, a gente vê a parte da frente, do fundo de olho. A gente consegue ver se o bebê tem grau de óculos, né? Se tá tudo certo, a tendência é que realmente ele esteja enxergando muito bem. Claro que de acordo com o desenvolvimento dele. Porque o bebezinho, ele nasce com uma visão ruinzinha. E ele vai melhorando conforme ele vai crescendo, né?
Isso é uma coisa que é de nascimento. O bebê, ele nasce com a visão um pouquinho embaçada, turva. Normal, todos os bebês. Assim como o bebê não sabe ficar sentado, andar, né? A visão também é um sentido que a gente desenvolve ao longo da vida, né? Então, o bebezinho nasce não enxergando muito bem Só as chorando. cores. Só chorando, querendo mamar e fazendo cocô, né? É a vida do bebezinho. Meu irmão chegou que nem um pacotinho que só chora, mama e faz cocô. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Ele foi desenvolvendo as outras coisas, Agora assim tá como a visão. andando, falando, gritando. Até demais, né, Ju? Até demais. Então, a visão também é um sentido que é desenvolvido. A gente sabe que a visão das crianças em geral, o refinamento vai terminar por volta dos 7, 8 anos de idade. Então, olha que período longo que a gente tem, caso a criança tenha algum problema, para poder trabalhar isso, né? Então, é um período muito rico que a gente recomenda realmente os pais levarem para fazer uma consulta. Porque se a gente pega um probleminha nessa fase, é muito mais tranquilo de tratar do que depois, né? Que daí já terminou, aí às vezes não tem muito que a gente possa fazer. Nossa. Sim, Então, tem como o bebê usar óculos? tem casos que precisa. É incomum, né, isso acontecer. Mas existem bebês que têm grau de óculos, né? E a gente passando consegue ajudar muito no desenvolvimento dele. Eu olhar pro carrinho assim, ai, que bebê fofinho. Aí eu olho ele de óculos assim. De óculos, Pois é. Deve ser fofo, deve ser fofo. É fofo. Eu já vi meu irmão de óculos, só que não de grau, né? Só pra fazer umas fotos. Sei, só pra fazer uma graça, né? Né? Não, mas existem bebês. Geralmente são bebês que às vezes tiveram algum problema, nasceram muito prematuros, né? Muito antes do tempo. Ou então tiveram algum problema, assim, de saúde. Mas existem bebês que mesmo não tendo nenhuma A senhora história… algum bebê já foi no seu consultório, teve que usar óculos? Já aconteceu. Vários? E não é um… Assim, vários, né? Não, Como- vários, né? Mas existem. Eu acho que atualmente eu devo acompanhar de bebê. Eu acredito que… É que eles crescem, né? Eles Daí crescem. continuam precisando usar óculos. Mas atualmente de bebês, eu acho que tem uns 4 bebezinhos que eu acompanho que usam Nossa. óculos. Isso. Mas já cresceram? Estão crescendo, Tão né? crescendo. Eu já tive outros, né? Que agora cresceram e já são crianças. E aí continuaram a usar o óculos, Nossa. né? Mas tem Oh um my casinho God. ou outro. E o bebê não sabe falar que não tá enxergando, né? Então, acaba que ele precisa fazer… No exame que a gente consegue ver que ele tem o grau. Olha, tô olhando aí o barulho. Chegou! Olha só. Não, chegou, gente. Chegou, agora Pera chegou. aí. A fome abriu, né, Calma, calma. Meu Deus, gente, meu Deus. Olá. Obrigada. Olha que lindo. Nossa. Gente, Caprichada, apetite alguém hoje caprichou. Caprichado. Olha isso, gente. Churros, mini pizza, pastelzinho, enroladinho de salsicha, um monte de salgadinho, né? E aqueles molhinhos ali e os pão. Pode ficar à vontade. Aceita? Obrigada. Por enquanto, não. Obrigada. Por enquanto, não. Não, por enquanto, não. Ah, Falar de boca cheia, né? Depois, quando eu terminar, eu pego. eu não... Eu também não... Ai, vamos lá. Qual a patologia ocular mais comum em crianças? Em crianças? Em crianças. Em crianças Crianças. é o grau de óculos, O né? grau de óculos? E principalmente, hoje em dia, a miopia. Nossa. É a miopia, que é A um minha é tipo miopia. de… O seu é miopia. Aham. Nossa. É. Antigamente eu não sabia. Depois que eu fui aprender Sim. o que era miopia. Sim. Ah, tá. Continua. Continua. Sim, senhora. As crianças que já usam óculos precisam retornar ao oftalmologista de quanto em quanto tempo? De quanto em quantos anos? E de quanto em quantos meses? Depende, Depende. Jo, depende. Tipo na minha ocasião, como que é? Sim, em crianças que a gente detecta, principalmente o grau de miopia, o recomendado, se tá estabilizado, a gente conseguiu ali estabilizar o grau, a cada 6 meses é o ideal, né? Tem algumas crianças que a gente vê que já estão mais estáveis, assim, já deu um tempo de estabilidade, que a gente pode passar para 1 vez por ano. Quando a gente vê que não tem outros fatores que possam influenciar aí nesse aumento. Mas, em geral, a maioria dos casos a cada 6 meses e outros que a gente já fica mais tranquilo, assim, que já tá mais estável 1 vez por ano. Olha, Olha! né? Quanto tempo.
explique para nós crianças e para o público a diferença entre a miopia e o astigmatismo e se ambas têm cura ou não. Eu sempre fiquei com essa curiosidade. Será que um dia eu vou parar de usar óculos? Sei. Tá, vamos lá então. Primeira pergunta, a diferença de miopia e astigmatismo. A gente tem diversos tipos de grau, né? Sim. Então, até, por exemplo, se você pegar o óculos de outra pessoa que tenha um grau diferente do seu, você não vai conseguir enxergar muito bem, mesmo sendo a mesma quantidade, né? Porque a gente tem basicamente a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. Então, eles acontecem, na maior parte dos casos, por uma questão do tamanho e do formato do olho, né? Então, é uma questão mesmo de anatomia que a gente A sua fala. miopia? O meu é astigmatismo. Eu tenho astigmatismo. E hipermetropia. Meu Deus! Geralmente, o astigmatismo acompanha, né? A maioria dos graus. A gente pode ter miopia com astigmatismo e hipermetropia com astigmatismo, né? Sempre tem que ter. Sempre não. Não, Tem sempre algumas não. pessoas que não tem, mas é Eu muito sou só comum. miopia, será? Você tem astigmatismo também. Tem o combo. sabia. Eu falo o combo. Então, a miopia acontece porque o nosso olho ele tem um tamanho padrão, vamos dizer assim, né? É ali um comprimento padrão. E tem algumas pessoas que, por genética ou por algumas coisas aí do dia a dia, acabam tendo esse olho um pouco mais comprido, um pouco mais espichado do que é uma pessoa que tem aquele olho de tamanho padrão. E aí que acontece a miopia. Que daí a pessoa não consegue enxergar bem, geralmente para longe, né? Então, uma coisa mais distante já fica Tipo desfocada. assim, tem gente que fala, ai, meu óculos é pra perto, o meu é pra longe, o meu é pra longe. Isso, exato. O seu é para longe e para perto. Por quê? Você também tem o astigmatismo, né? E o astigmatismo, por outro lado, ele acontece por uma distorção no formato do olho. Então, o olho, ele não fica assim, redondinho, uma bolinha bonitinha. Perfeita. Perfeita, Igual uma aqui, ó. bolinha. Isso, uma bolinha de gude, assim, não. Ele tem partes um pouco mais altas, um pouco mais baixas. E isso dá distorção. Então, principalmente para letras, quando você vai ler ou ver alguma placa lá para longe, a letra, ao invés de ficar aquele bonitinho, assim, aquele traçado bonitinho. Ó, o Petit Salgadice, por exemplo, tá perfeito. Exato. Porque você tá com óculos, Eu você tô tá aqui corrigindo. olhando. Tô olhando pertinho. Se você tira, mesmo pertinho, você vai ver que vai ficar meio borradinho, assim. Embaçadinho. Uma sombrinha, assim, sabe? Esse é pelo astigmatismo, né? E a hipermetropia, que é o que você não tem, que eu tenho, é a dificuldade mais pra perto, sim. Que daí o olho é um pouquinho mais curto, um pouquinho mais achatado do que o tamanho padrão, né? Na maioria dos casos é por isso. Existem outros tipos de coisas que podem levar a isso, mas na maior parte é isso. Nossa. Como é feita Como é feita a cirurgia de correção de miopia ou astigmatismo? Dói? Não. Não dói. Não dói. Então, você até perguntou da cura, né? Que eu não falei. Então, curar isso, eu chegar e pôr o seu olho, mudar o tamanho do seu olho, o formato, isso a gente não consegue, né? O que hoje em dia tem é a cirurgia de correção do grau. Que daí é feito um laser na parte da frente do olho e que vai simular mais ou menos como se fosse uma lente, né? Vai fazer um formato de uma lente de óculos. E assim, a lente de contato é uma coisa. E isso é a cirurgia, ela vai modelar a parte da frente do seu olho para ela funcionar como se fosse um óculos, entendeu? É meio complexo o negócio. Mas, enfim, daí, depois da cirurgia, aí sim a pessoa pode ficar independente, ou seja, ela não precisa mais usar o óculos, né? Então, é uma cura entre aspas, porque o tamanho do olho, o formato, enfim, isso a gente não consegue mudar. Nesse laser, a gente faz uma maneira para tentar, como se fosse acoplar um óculos ali no olho, né? E, por exemplo, quem tem miopia, mesmo depois que faz a cirurgia, precisa manter acompanhamento com o oftalmologista, mesmo não precisando usar o óculos, o grau. Porque esse olho mais comprido, ele traz um risco de ter outros problemas no olho. Então, tem um maior risco de ter aumento de pressão no olho, problemas na retina, lá no fundo do olho, que a gente tem que fazer o exame, né? Pra ver se tá tudo certo. Olha. E se cair um cisco no meu olho? Caiu um cisco no meu olho aqui. Eu posso pedir pra alguém assoprar? Ou é melhor chorar pra limpar? Olha, o nosso corpo, Deus é muito sábio e criou o nosso corpo com vários mecanismos de defesa. E a lágrima é um mecanismo
muito inteligente de tirar realmente essas sujeirinhas que podem entrar. Então, o chorar é bom, né? Assim, de tirar a lágrima, ela vai conseguir, muitas vezes, se for uma coisinha que não grudou, que ela tá soltinha, com a lágrima ela já consegue tirar. Tanto que quando soprar não é muito bom. Porque eu acho que enfia mais pra dentro. Exato. Às vezes você pode, no soprar, primeiro que a gente tem um monte de bactéria aqui na boca, né? Saliva, enfim, aí você vai lá, já tá um olho meio machucadinho. Você vai lá e sopra, você tá soprando o vírus, bactéria, às vezes um machucadinho que pode complicar. Então, o que a gente recomenda é o próprio lacrimejamento, muitas vezes, né? A nossa lágrima já consegue eliminar. Não conseguiu? Tentar lavar. Com água mesmo, né? Com água. Eu acho que é mais soro, né? Se você tiver, mas se você não tiver ali no momento, na escola. né? Isso. Vai lá na torneira e lavar o olho. Principalmente se entra algum produto químico. Então, algum produto de limpeza, que acontece esse tipo de acidente, né? Produto de limpeza, algum líquido entrou dentro do olho, a primeira coisa que você tem que fazer é lavar. Entrar embaixo da torneira e, eu sei que é complicado, deixar o olho aberto, tudo, mas você tentar tirar o máximo possível. E de imediato. Porque se você fica esperando… Nesse caso, precisa de uma oftalmologista? Aí é bom depois passar pelo oftalmologista. Quando é produto químico. Quando é cisquinho, assim, né? Que acontece. E aí você tá bem depois, não precisa. A não ser aquelas pessoas que trabalham com esmeril, né? Aquelas fagulhinhas que vão em alta velocidade pro olho. Aí precisa passar. Mas assim, cisquinho, assim, areinha, cisquinho do dia a dia. Aí geralmente, não, se tá bem quase depois, todo não dia, precisa. né? Pois imagina, ia ter que ir no oftalmologista quase toda semana, né? Não, todo santo dia. Criança vai… Oi, de novo! Oi. Eu vim ontem, antes de ontem. Vamos ver se tem algum novo aqui, né? Alguma coisa nova. Não, é meu cisco de novo. O alongamento de cílios, utilizado pelas mulheres, atualmente, né? Sim. Prejudica a saúde dos olhos? Comente o que você acha, doutora. Polêmica, hein, Jo? Né? Olha… o que eu acho, na minha opinião, o alongamento do cílio, se você… eu tenho muitas pacientes que têm alergia à maquiagem. Então, a rímel, né? Às vezes, antigamente eu tinha. A lápis, exato. E aí, fazem a extensão de cílios e melhoram. Porque daí não tem que ficar ali passando rímel todo dia. Só que a extensão de cílios, ele é um procedimento… O que ele faz, né? Ele pega um cílios falso… com uma colinha e vai colar em cima dos seus cílios natural. Nossa, acho que é meio ruim, né? Então, assim, é muito importante você passar com uma boa profissional, né? Que ela saiba ali a anatomia, né? Como é que funciona o olho. Porque eu já peguei casos de que a pessoa colou os cílios ali por dentro. E aí, a pessoa piscava e ficava raspando ali por dentro os cílios. E abria um machucado. Então… Eu já fiz isso brincando, né? Sem cola mesmo. Só coloquei assim, ficou… É horrível. O nosso olho é muito sensível. Então, qualquer coisinha ali diferente… E por a gente ficar piscando, fica machucando, né? Então, é importante pegar com uma boa profissional… que tenha uma boa cola, né? Vamos dizer assim, um produto que ela use seja de boa qualidade. E eu sempre recomendo… quero muito fazer, doutora. É meu sonho, quero muito fazer um teste de alergia antes dessa cola. Então, o ideal, né? É passar até um pouquinho, assim, no nosso antebraço, aqui nessa região do braço. Um pouquinho, esperar aí um dia pra ver se tem alguma reação. Se fica vermelho, se fica empipocado. Porque a partir do momento que você colocou no olho… pode dar uma crise alérgica. E uma crise alérgica no olho, com os cílios, coçando, é horrível, né? E fora que você vai ter uma série de cuidados depois, com a limpeza, né? Tudo pra você poder manter aquele cílio saudável. Mas, se você puder evitar, evite. Evite, porque é um corpo estranho perto do seu olho, né? E nessa região aqui da beiradinha dos nossos cílios, tem várias coisas que são produzidas. Mas agora é um sonho que quer realizar e vai. Sim. Daí, tomando esses cuidados, fazendo a manutenção certinho, com uma boa profissional, né? com a cola agora boa. eu nunca quis. Falou, só pra dizer que eu sou mulher. Aí, né? Evite. Na minha opinião, aí eu acho besteira. Evite, né? Evite. No seu consultório, a senhora faz que tipos de avaliação e exames? Olha, vários. Porque parece que a oftalmologia é uma coisa muito assim, né? É só o olho.
Mas tem muitas coisas dentro da oftalmologia. Então, eu atendo do bebezinho, então eu atendo do netinho até a vovó, a bisavó, né? Então, tem vários aí. Eu atendo várias gerações da família, o que é uma grande alegria pra mim. Eu adoro acompanhar, né? Eu tenho muitas famílias que realmente todos passam comigo e é uma grande alegria poder fazer esse acompanhamento. Então, sim, eu faço a avaliação de teste do olhinho, das crianças, de rotina, dos adultos também. Também faço a parte de cirurgia, né? Cirurgia de catarata, de pterídeo, que é aquela carninha crescida no olho. E tem alguns exames também específicos que a gente faz em consultório para detectar, às vezes, alguns outros problemas. Ceratocone, problemas de córnea. Então, tem bastante coisa aí que eu faço. Nossa, é bastante coisa. É bastante. Tem gente que fala que, é só olhar no seu olho aí, tá ótimo. Isso. Se professor é fácil, vou querer ser. Não é fácil. Não é fácil, você vê. Ó, primeiro tem que ser médico, aí depois que a gente termina a medicina, é um mundo novo ainda, a oftalmologia. Porque são equipamentos totalmente diferentes. É difícil. Já teve alguma situação engraçada no seu consultório, doutora? Olha, já. Pode já. contar? Posso. Só não cite nomes, pelo Exato, amor de não. Deus. Pelo meu código de ética, eu sou médica, eu não posso citar nomes. Pelo amor Mas, de Deus. assim, engraçado, né? Depois, vamos dizer assim. Porque já foi homem, assim, de 2 metros de altura, com uma fagulhinha ali dentro do olho que eu fui tirar, que caiu duro, ele desmaiou de medo, tinha medo da agulha, né? E às vezes criancinha que eu ia fazer a mesma coisa e não, né? A criança de boa, tranquila. Exato. E tem crianças que... É engraçado. Exato. E também, às vezes, né? Quando a gente faz a cirurgia de catarata, por exemplo, teve um caso que me marcou bastante. Que a pessoa muitas vezes está com a dificuldade de visão, muitos anos. E a cirurgia de catarata tem uma recuperação muito rápida. Então, depois do primeiro dia que a gente tira ali o curativo do olho, a pessoa já está enxergando muito bem. E aí, quando a gente tira o curativo, né? Muitas vezes vem aquelas pérolas, né? Olha pra esposa e fala, poxa, bem, você tá com bastante ruga no rosto, hein? Nossa, doutor, eu operei, agora tô me olhando no espelho, tô vendo um monte de ruga, um monte de pé de galinha. Meu Deus, antes eu não tava enxergando. Agora, né? Agora eu tô vendo e tá lá, né? Sempre tava lá, né? É. E agora vamos iniciar um quadro É Mito ou É Verdade? Vamos lá. Aí a senhora fala, eu vou explicar aqui. Tá. Eu vou fazer uma pergunta e você vai falar, é verdade, é mito. Não existe. Tá. Existe. Tá. É bem simples. Tá. É verdade ou é mito que se esfregar muito, muito o olho é perigoso descolar a retina? É verdade ou é falso? Isso é falso. A Falso? retina é falso. A retina é falso. A retina é falso. Mas é ruim É esfregar ruim muito porque olho. você pode desenvolver ceratocone, que é uma outra doença. Ai, gente. Que é complexo. É só palavra difícil, né? Só palavrão, né, Ju? É verdade que se ficar fazendo careta, entortando o olho, se passar vento ruim, fica zarolho pra sempre. Eu acho que é falso. É falso. É falso. Estarei pra mimir, né? É verdade que assistir muita tela prejudica a visão? Eu acho que é verdadeiro, né? Verdadeiro. Porque Verdadeiro. eu tive isso, então, né? Com Tem certeza. que ser verdadeiro. Celular, principalmente. Principalmente, que aí é mais pertinho. Isso. É verdade que ler dentro do carro e um movimento descola a retina dos olhos? Não, isso é falso. Isso é falso? Descolar a retina é falso. O que você vai ter é um grande incômodo, né? Porque o carro em movimento Gente, dá uma... já me falaram isso. É, sim. Ah, sempre é retina. Sempre é retina. Sempre é retina. Sempre, A tudo é retina é retina. Tudo é retina. Não Coitada da retina. coitada da tal da retina, né? Né? É verdade que olhar um eclipse solar pode ficar cego? Pode. Isso Pode? é verdadeiro. Verdadeiro. Gente, do Verdadeiro. céu. Já atendi casos. Já atendi. Não, porque eu olho todo dia. Todo dia não, né? Todo dia não é o eclipse. E até tem pessoas que, às vezes, até em dias normais. Então, a pessoa, ela não tá muito bem da cabeça. Ou, às vezes, tomou algum remédio, alguma coisa. E fica Tá, meio... não tá, assim, conseguindo Nem tomar enxergar boas direito. decisões. E fica olhando direto pro sol. Assim. Tem alguns casos que eu já peguei de cegueira Nossa, irreversível. Que a pessoa fica lá, vidrada, olhando pro sol. E acaba perdendo a visão. Porque não pode ficar muito tempo, né? A radiação é muito intensa. Não, e isso olhar acaba muito tempo também não, prejudicando. Uhum. É mito que uma pessoa pode usar 108 graus de miopia? Isso é mito. Isso é mito. Isso é mito. Isso não, Não, tem como. imagina. 108, não. É até quantos graus, doutora? Olha- Deixa eu ver essa curiosidade. O maior grau de miopia que eu já peguei de paciente
Foi 28. Só O 28? maior. Não. 28. Só 28. Não, É bastante, na minha cabeça Jô. aqui, 200, Não, 1000, né? não. Não, 28. 28. Mas é muito, muito grau. Muito grau. Eu não vou citar nomes, mas eu já vi uma menina que o olho dela ficava até grande, assim, no óculos. Porque era muito forte. Eu nem lembro qual que era o grau, mas era muito forte. Provavelmente é hipermetropia, que daí o óculos dá a sensação que o olho tá maior mesmo. É. 9, lembrei, era É. 9. Comer formiga é pão para as vistas mesmo? É mito ou é verdade? Olha, em certa forma é verdade, porque a formiga tem umas vitaminas. Uhul, é por isso que eu como bolo de formigueiro. Ah, sim! Tem algumas vitaminas na composição dela que são benéficas pro olho, mas a gente consegue adquirir de outras maneiras, não comendo a formiguinha lá. Mas eu como bolo de formigueiro e conta, né, doutora? Conta. Mais ou menos. E nem é tão açucarado. Não, né? Pouquinho. Pouquinho. Nem tem açúcar. Nem tem açúcar. É sem açúcar, sem É sem lactose, açúcar, sem né? glúten, Tipo, né? nada, Maravilha. Pois é, gente, tudo que é bom dura pouco, mas o amor de Deus dura para sempre. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quer deixar para o recado para quem nos assiste? Sim, eu agradeço muito, Jô. Foi uma alegria poder estar aqui com você. E obrigada mais uma vez pelo convite. Bom, meu recado é: cuidem bem dos seus olhos, cuidem bem dos olhos dos seus filhos. A nossa visão é um sentido tão importante para nosso desenvolvimento, para nossa vida. Então, procurem sempre um médico oftalmologista para poder fazer o acompanhamento, todos os exames corretos. E sempre cuidem bem da sua saúde ocular. Muito obrigada pelo apoio e por você estar assistindo esse vídeo. Pois é, gente, um beijo, um abraço, fui!